E a palavra de Deus, ela nos ensina a forma correta de crermos nele. Jesus, ele ensinou, não precisa abrir agora, mas já deixa aberto em João capítulo 6, tá bom? Mas no João capítulo 7, versículo 38, Jesus, ele fez uma declaração dizendo: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. É importante notar que Jesus, ele faz essa declaração dizendo que aquele que crê nele, como diz as Escrituras. Essa parte nós temos que frisar. Nós não podemos crer em Jesus de maneira errada, como muitas pessoas creem de maneira errada. Amém? Tem a maneira certa de crer e a maneira errada de crer. Crer é tomar como verdade as palavras de Jesus. Então, essa é a maneira correta de crer. Eu tomo como verdade os ensinamentos que Jesus traz para mim. Quando eu tomo como verdade esses ensinamentos, que é a própria palavra de Deus, e a gente sabe que a palavra de Deus, ela é o poder de Deus em ação. Lembra? Isaías 55, a palavra de Deus, ela diz: assim será a palavra que sair da minha, ela não volta para mim o quê? A palavra de Deus nunca volta vazia, ela é o próprio poder de Deus que vem para nos abençoar. Então, quando a gente crê, toma como verdade a maneira correta, os ensinamentos de Cristo, que é a maneira correta, não como muitas vezes nós fomos ensinados. Por exemplo, muitas vezes nós somos ensinados pelos nossos pais e avós a crer em Jesus da maneira que eles foram ensinados, maneira que muitas vezes não está dentro da palavra de Deus. É verdade ou não é? Né? Fomos ensinados em costumes pagãos, costumes aí fora. Então, isso aqui tem que ficar bem definido, a importância de crer em Jesus como diz as Escrituras, tomar como verdade aquilo que o Espírito Santo nos ensina. Quando eu tomo como verdade, então realmente do meu interior irão fluir rios de água viva. E você sabe o que a água faz? Ela produz vida. É verdade ou não é? Aonde está faltando vida, a água, ela vai produzir vida. É isso que ele está falando. Quando você toma como verdade os ensinamentos de Deus, é a água viva de Deus que está no seu interior para produzir vida onde estava sendo gerado morte. Aí, seja em qualquer área da vida, seja no casamento, seja na área financeira, né? Seja na criação dos filhos, porque você vai ter os rios de água viva fluindo no seu interior, né? Os rios, eles vão, essas águas, que é a palavra de Deus, ela vai te levando pelo caminho certo até desembocar no oceano. Estão compreendendo no nome de Jesus? E aí Jesus, então, ele deu um ensinamento uma vez dentro da sinagoga para o seu povo, para que eles pudessem ter o conhecimento a cada dia mais de Deus. Por isso que nós nos reunimos na igreja, para cada dia ter o maior conhecimento a respeito de quem? De Deus, das Escrituras, para que a gente venha crescer espiritualmente. Até porque a Bíblia diz que essa é a vontade de Deus para nós, que nós venhamos crescer à mesma medida, a estatura de Cristo, a varão perfeito. Qual a estatura de Cristo? No conhecimento das Escrituras, amém? É possível todo mundo chegar a esse nível de conhecimento, tem que querer e tem que assumir um compromisso com Deus, amém? Quando nós assumimos um compromisso com Deus de conhecer Ele a cada dia mais, pode ter certeza que Deus se dá a conhecer, Ele se revela aos seus, né? A Bíblia até nos ensina, por exemplo, que tem águas que dão nos artelhos, tem águas que dão nos joelhos, mas tem águas mais o quê? Profundas. Só que tem pessoas que às vezes está dentro da igreja, ela se contenta com as águas no artelho. O que seria água no artelho? Ela fica assim, ó, eu vou mergulhar no conhecimento e na confiança em Deus, mas, a água é o conhecimento de Deus, tá bom? Para você entender, tá? A dependência de Deus. Aí ela fala assim, olha, eu vou entrar nas águas, mas ela põe só o pé. Por que só o pé? Porque ela ainda quer sentir o chão debaixo dela. É como se ela dissesse assim, eu quero confiar em Deus, mas se algo der errado, eu tenho o meu chão. Está compreendendo? Então é aquela pessoa ainda que não decidiu mergulhar profundamente. Tem pessoas que vai até um pouquinho mais no conhecimento, aí ela fala assim, não, eu vou mais, ela se lança um pouco mais, ela confia um pouco mais, então ela vai nas águas que dá até o quê? Os joelhos, mas ela ainda quer sentir o chão debaixo dela, ela está dizendo assim, não, eu confio, mas o chão ainda está ali. Agora tem águas mais profundas, onde a pessoa se lança, onde ela diz assim, eu não preciso de plano B, eu não preciso de chão, porque o próprio Senhor Deus, Ele é o meu chão.
chão, amém? Nesse mergulhar, nessas águas profundas, que a gente passa a ter um conhecimento profundo de Deus, e a gente vai crescendo com Ele, mergulhando nesse oceano, que é o próprio Espírito Santo, a gente vai crescendo espiritualmente, a ponto de chegar à mesma estatura, medida de Cristo, a varão perfeito. Mas como nós falamos, nós temos que querer, é uma decisão pessoal. O marido não decide pela esposa, a esposa não decide pelo marido, o pai não decide pelo filho, o filho não decide pelo pai, é uma decisão pessoal. Então Jesus, agora aqui em João que a gente está, João no capítulo 6, nós vamos meditar aqui no versículo de número 47, onde Jesus estava dentro de uma sinagoga, ensinando a palavra, olha, ministrando a palavra ao coração. Pessoal, imagina, hoje nós amamos estar na casa de Deus, ouvir a palavra, é verdade ou não é? Imagina naquela época, Jesus pregando a palavra, meu Deus, isso que é um pregador maravilhoso, não é verdade? Você se assentar para ouvir Jesus falar com você face a face. Acontece hoje, pela palavra, porque Jesus é a palavra. Mas imagina você ver Ele pessoalmente. Foi isso que aconteceu. Jesus entrou numa sinagoga para levar a mensagem ao coração daqueles que eram seus discípulos. Não estamos falando só dos 12, não. Estavam os 12 ali, mas estava toda a igreja que são discípulos de Cristo. Nós estamos aqui hoje. Nós somos discípulos do Senhor, sim ou não? Discípulo é aquele que aprende com o mestre. Então Jesus foi e ensinando a verdade, a palavra, porque a verdade, ela traz uma libertação na mente, pessoal. Ela faz com que a pessoa deixe de ser escrava das coisas do mundo, das prisões do mundo. Ela traz a libertação aqui, ó. Primeiro a libertação ocorre na mente, para depois acontecer nos nossos caminhos da nossa vida, amém? Então ela traz essa libertação interior, para depois ela se exteriorizar. Então aí aqui no 47, Jesus estava fazendo um discurso, e ele estava dizendo assim, ó: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem o quê? A vida eterna. Isso aqui é algo lindo, a salvação, ela não se dá por obras, mas ela foi dada pela graça, né? É o sacrifício de Cristo na cruz comprou para nós a salvação. Isso aqui é tão lindo, que quando a gente olha para a cruz, lembra lá na cruz, os 2 bandidos, e Jesus estava na cruz também, né? Sendo ali crucificado pelos nossos pecados, e um dos bandidos começou a xingar a Jesus ali na cruz. O outro do lado falou assim: ei, peraí, né? Vou parafrasear aqui, tá? Num linguajar mais comum para entender. Ei, peraí, nós estamos na cruz porque a gente roubou, né? Nós estamos pagando pelo nosso preço. Agora, o que esse homem fez para estar aqui na cruz? Ele tinha já ouvido falar de Jesus. E aí ele olha e ele fala assim: o que ele fez? Ele não fez nada para estar aqui. Aí ele olha para Jesus e ele fala: Senhor, permita-me estar contigo. Na tradução na linguagem de hoje, ele fala assim: permita-me voltar a reinar com o Senhor quando vieres como rei. Então você percebe que ele tinha ouvido falar que um dia Jesus voltaria da segunda volta de Cristo para reinar o 1000 anos lá em Jerusalém, que todos nós conhecemos, né? Então ele conhecia um pouco a respeito de Jesus, e na hora ele se lembrou: Senhor, permita-me voltar contigo, né, para reinar. E aí Jesus responde para ele diferente. Jesus fala para ele assim, ó: te digo ainda hoje, no paraíso comigo o que é? Ele pediu reino, Jesus falou paraíso. Ué, pastora, não é a mesma coisa? Não, né? O paraíso, no caso, é a eternidade, que foi conquistada através do quê? Da graça. Ou seja, não é por obras, amém? É pelo sacrifício de Cristo. Eu reconheci o sacrifício de Cristo na cruz, então eu tenho a salvação. Então, é pela graça. E ele foi salvo, né? A tradução, até quando foi feita do grego para as outras línguas, ela foi um pouco mal traduzida, porque no grego não tinha pontuação, ponto e vírgula. Então muitas pessoas falam assim: que Jesus disse, né? Ainda hoje no paraíso comigo estarás. Não tinha como, porque Jesus não foi no paraíso assim que ressuscitou. Ele ainda ficou 40 dias aqui na terra. Foi ou não foi? Ele ficou 40 dias andando no meio dos seus. Depois ele foi levado aos céus, e os discípulos viram ele subir. Olha que coisa gloriosa. Os discípulos olhando Jesus subindo, subindo nas nuvens, e foi e desapareceu. Então a melhor tradução desse ainda hoje no paraíso comigo estarás, na realidade era uma afirmação que Jesus está fazendo, que era muito comum naquela época. Então ele dizia assim, ó: te digo ainda hoje, ó, é uma afirmação, ainda hoje eu estou lhe dizendo, no paraíso comigo estarás. Ou seja, no momento certo, no grande dia, porque ninguém entrava no paraíso sem Jesus entrar primeiro.
Ele foi o primogênito, ele era o primeiro de muitos. Depois que Jesus entrou, nós tivemos o caminho aberto. Antes de Jesus, ninguém adentrava. E aí então, por que Jesus falou para ele que daria para ele o paraíso e não o reino? Porque o paraíso é pela graça. Então Jesus morreu por todos nós. Quem aceita Jesus recebe a salvação, tem a vida eterna. Olha o que ele disse aqui: aquele que crê o quê? Em mim tem a vida eterna. Aquele que aceita as minhas palavras, que eu sou o Salvador, esse tem a vida eterna. E o reino para reinar aqui na terra no milênio com Cristo, aí aquelas pessoas que tiveram obras de fé, né? Aquelas pessoas que deram a vida pelo Evangelho, que foram linhas de frente do Evangelho, nas batalhas da vida. A gente pega os discípulos, olha a morte que os discípulos tiveram. Um foi no tacho de óleo quente jogado, o outro foi crucificado de cabeça para baixo, o outro foi degolado. São os mártires, né? Aqueles que fizeram frente para que o Evangelho prosseguisse e prossegue até os dias de hoje. Quantos estão me compreendendo até aqui? Digam graças a Deus, amém? Olha que coisa linda. Então Jesus falou: se você crê em mim, você já tem a vida eterna. Para o paraíso você já vai. Agora, claro que as obras, a gente vai receber o galardão segundo as obras. É verdade ou não é? Uns têm mais obras e outros têm menos. O ladrão na cruz, ele tinha obras? Nenhuma. Ele foi salvo pela graça, tá vendo? Ele foi salvo no último momento, quando ele olha para Jesus e ele fala assim: quando entrares no teu reino, lembra de mim. Ou seja, ele acabou de reconhecer que Jesus é o Messias. Estão compreendendo? E aí Jesus diz mais aqui assim, eu sou o quê? O pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e o quê? E morreram, porque havia aquela discussão, né? Ele falou assim: peraí, como Jesus está dizendo que ele é o pão da vida? Se os nossos pais lá no deserto, lembra o maná que caía do céu, né? Que Deus enviou o maná para o povo de Israel se alimentar, para poder adentrar na terra prometida? Então, aí eles estavam achando que o fato deles receber ali o pão que desceu do céu era algo tão, né, vamos dizer assim, era o máximo de Deus para a vida deles. Mas coitado, eles não sabiam que o verdadeiro pão da vida era Jesus. Aquele que comesse da carne dele e do sangue dele, realmente estaria alimentado e saciado, né? Mas o povo de Israel, eles viviam muito por aquilo que era aparente. Eles queriam era comida. Eles não queriam saber do verdadeiro pão da vida. Eles queriam barriga cheia. Mas eu pergunto, adianta barriga cheia e espírito vazio? Adianta de alguma coisa? Não, porque as coisas dessa vida perecem. É verdade ou não é? Tudo passa. Jesus falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras... Jesus é o pão da vida, ele não passa, ele é a palavra viva que nunca passa, ela é a palavra que permanece, é o alimento eterno. Eu digo assim, que a única coisa que nós levamos dessa vida é o conhecimento de Deus. Dinheiro ninguém leva, casa ninguém leva, carro ninguém leva, você não vai levar nada dessa vida, a não ser o conhecimento que você recebe de Deus, e aí lá o seu conhecimento vai ser totalmente aprimorado, 100% aprimorado, amém? Aqui na terra a gente tem um destenho do conhecimento de Deus, assim, né? Uma breve, assim, um breve relance, né, da glória de Deus, mas lá vai ser totalmente aperfeiçoado. E aí ele fala mais, este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer, o quê? Não morra. Então percebe que Jesus está falando espiritualmente? Sim ou não? E o povo que estava ouvindo ali na carne. Ontem nós falamos na reunião de mulheres aqui um pouquinho sobre o discernimento espiritual, que é necessário, né? Aí falou que as pessoas naturais não discernem o que é espiritual, mas o espiritual discerne as coisas espirituais. Quando você fala das coisas de Deus, para aquele que ainda tem os olhos do entendimento cego, ele não vai compreender. Por isso que a Bíblia fala que a fé para o mundo, ela é o quê? Loucura. As pessoas não compreendem a fé, porque a gente compreende a fé pelo Espírito que nós recebemos da parte de Deus, amém? O Espírito Santo que habita em nós nos faz compreender a fé, ter a revelação da palavra. E a pessoa que ainda não aceitou a Cristo, ela não tem o Espírito de Deus morando dentro dela ainda. Por isso ela não consegue compreender a fé, porque ela ainda está no natural, ela não está vivendo o espiritual, né? Então eles não compreendiam. E aí ele falou assim, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, ou seja, das palavras, viverá o quê? Para sempre. Então ele não está falando da vida aqui na terra, ele está falando no porvir. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida de quem? Do mundo. Ele está dizendo, a minha carne, eu vou morrer na cruz pela vida do mundo. E se aquele comer, ou seja, aceitar o meu sacrifício, porque nós temos que aceitar, né? Não é verdade? Sim ou não? Romanos 1:16...
o apóstolo Paulo fala assim, ó, não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então veja bem, ó, o evangelho é a salvação para todo mundo? Não, só para aquele que crê, amém? Ele coloca entre vírgulas ainda para frisar bem, ó, pois é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, amém? Então nós temos que crer. Jesus morreu por todo mundo? Morreu, mas não é todo mundo que aceita o sacrifício de Cristo, é verdade ou não é? Aí ele diz mais aqui assim, ó, 52, disputavam pois os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Está vendo que eles não tinham discernimento espiritual? Eles não estavam compreendendo o que Jesus estava falando de se doar, né? De se entregar, de morrer na cruz, de um sacrifício vivo para resgatar, para nos dar a vida eterna. Eles estavam compreendendo como homens naturais, né? Como foi o caso, por exemplo, lá daquele homem que chegou para Jesus e falou assim, mas peraí Jesus, mas como é que eu faço? Jesus falou, é necessário nascer de novo. E ele falou assim, peraí, mas como que eu vou entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer? Era um homem culto, era um homem inteligente, mas não compreendia as coisas do Espírito. Como é que eu posso voltar e nascer? Jesus não está falando sobre esse nascimento natural, ele está falando do nascimento do Espírito, o nascer de novo, o ser recriado em Cristo Jesus. Aí ele fala mais aqui, vamos lá para a gente chegar na parte que eu quero. Ele fala aqui, ó, Jesus, pois, versículo 53, não é isso? Lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o quê? O seu sangue. Então eu digo o seguinte, a carne é a palavra viva que nos traz alimento, e o sangue de Cristo é a santificação, o sangue dele nos purifica, verdade ou não é? Por isso que Deus ele fala, sede santo porque eu sou o quê? Quem entrará no santuário para adorar a Deus? Salmo 24, os que têm mão limpa e o quê? E um coração puro, um coração que não foi alterado, que não está contaminado, que não deixou se contaminar com as coisas desse mundo, porque não é o mundo que nos guia, quem nos guia é o Espírito de Deus, amém? Se somos filhos de Deus, né? Aí ele diz mais aí assim, ó, que não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos, está vendo? Então a pessoa que não se alimenta da palavra, e ela não vive da santificação, ela não tem vida, está vendo aqui que ele fala no finzinho, ó, não tereis vida o quê? Em vós mesmos. Olha que coisa triste, ele está falando da vida eterna, ele está falando do conhecimento de Deus, ela não tem vida, ela está andando segundo o curso do mundo, e para ela não há esperança. Agora, para aqueles que andam em Cristo, né, a gente falou sobre ontem, Zacarias 9:12, ele fala que nós somos prisioneiros da esperança. Olha que algo bonito, né? A Bíblia, ela nos dá esperança, a esperança produz vida, é verdade ou não é? Você sempre esperando o melhor, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha a esperança que a palavra nos dá. Por isso que a Bíblia diz assim, que se você não tiver no que se alegrar, alegre-se na esperança que Deus dá. Aí ele fala, voltai à fortaleza. Ele fala, ó prisioneiros da esperança. A fortaleza é Deus. Ele está dizendo, você que se afastou com pensamentos, filosofias, né? Ele fala assim, sofismas, né? Que é aquilo que parece, que é mentira, mas soa como verdade. E você foi atrás, ele fala assim, tá errado, crê em mim, como diz as Escrituras, volte para a fortaleza, volte para Deus, amém? Ó presos da esperança. Olha que coisa linda, eu fico maravilhada de ser uma prisioneira da esperança. E você? Você é prisioneiro da esperança? Glória a Deus. Aí ele fala mais aí, vamos lá, versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu o quê? E eu nele. Olha que algo interessante. Então, para que Deus permaneça em mim, eu tenho que permanecer nele, amém? Na palavra dele. Quando eu permaneço na palavra dele, Deus permanece em mim, direcionando a minha vida, me instruindo. Aí ele diz mais aí, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, comer da palavra, também viverá por mim. Aí ele fala, este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e o quê? Morreram, tá vendo? Ele falou assim, só algo natural, só provaram de algo natural.
Jesus estava dizendo, eu quero que vocês provem do sobrenatural. Eu não quero que vocês só provem do pão que vocês se alimentam e daqui a pouco você está com fome de novo. Eu quero dar a vocês o alimento que vai permanecer, que é o conhecimento, que vai resolver qualquer problema que você tiver na vida. Sabia disso? Porque o conhecimento ele traz a sabedoria. E com sabedoria você consegue resolver qualquer problema que pintar diante de você. Era isso que Jesus estava querendo. Você percebe que Jesus sempre quer nos dar o melhor? Sim ou não? Sempre, né? Ele quer que a gente coma do melhor da terra. Aí ele fala aí assim então, no versículo 59, diz assim, ó, ele disse essas coisas aonde? Tá vendo? Na igreja, né? Na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Por que a Bíblia frisa que ele falou isso dentro da igreja? Né? A Bíblia quer frisar que Jesus estava pregando, a princípio, era para os seus. É verdade ou não é? Os seus discípulos. Aqueles que a princípio falavam que queriam Jesus, que queriam o conhecimento dele. Aí olha o que ele diz em seguida, ó. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, o quê? Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Você ouviu agora o discurso que Jesus fez. Você achou duro esse discurso? Você achou duro Jesus falando que ele é o pão da vida? Que os pais dele comeram maná no deserto, não sei o que, tal? Mas a verdade, muitas vezes, machuca. É verdade ou não é? A verdade dói, mas a verdade ela gera vida. Amém? Né? Então eles estavam o quê? Orgulhosos, né? Quando Jesus então tirou o chão deles, lembra que a gente falou lá no começo, né? Tirar o chão. Quando Jesus tirou o chão, queria ensinar uma água muito mais profunda, eles não quiseram. Falou, não, dura esse discurso do Senhor. Que discurso duro é esse? O Senhor é o pão que desceu do céu, que a gente tem que comer do Senhor. Não, os nossos pais experimentaram também. Mas Jesus estava dizendo, não, seus pais experimentaram do natural. Eu quero fazer vocês ir muito mais longe. Eu quero que vocês cresçam a mesma medida da minha estatura, no conhecimento, né? No provar dos milagres de Deus, das maravilhas de Deus. Irmãos, as maravilhas de Deus acontecem na nossa vida. Quanto mais conhecimento e mais intimidade com Deus você tem, mais das maravilhas de Deus você vai experimentar. Isso é algo lógico. Quanto mais perto de Deus você está, mais perto dos milagres e das bênçãos dele. É algo real. E ele diz mais aqui assim, ó, vamos lá, 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos faziam o quê? Murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isto vos escandaliza? Né? Então Jesus, conhecendo o coração, sabiam que eles estavam murmurando no coração deles, e Deus abomina a murmuração. Por que Deus abomina a murmuração? Porque a murmuração, a interpretação no original da murmuração, é a pessoa dizer que ela sabe fazer melhor do que aquele que está mandando fazer algo. Então a murmuração era assim, ó, Deus mandava o povo seguir de uma forma, e o povo murmurava. Era como se o povo estivesse dizendo assim, não, Deus não precisa nos orientar não, a gente sabe melhor orientar o nosso caminho. Olha que coisa triste. E foi isso que o povo de Israel fazia. É verdade ou não é? Deus dava uma direção e eles murmuravam contra Deus. Viu Deus abrir o mar vermelho, mas murmuravam ali quando chegou e deparou com gigantes na terra. E eles ficavam assim, não, peraí, vamos ser pão para esse gigante? Vamos voltar para o Egito? Porque é melhor morrer no Egito como escravo do que morrer na mão desses gigantes aí. Olha que coisa triste. Eles queriam seguir a direção deles. Eles achavam que a direção deles ia trazer vida. E a Bíblia fala, há caminhos para o homem que parece vida, mas no final produz o quê? A morte. E Deus estava dizendo, eu não quero que vocês sigam o caminho de vocês, porque vai produzir morte. Eu quero dirigir o caminho de vocês, como um pai que dirige o caminho do filho a quem ama. Não é verdade? Nós somos pais aqui, a maioria é pai e mãe. Você jamais daria uma direção para o seu filho, se você soubesse que aquele caminho é caminho de morte. Você quer livrar o seu filho dos caminhos da morte. Não é verdade? Mas o povo ali endurecia o coração. Aí diz assim, ó, que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Foi o que aconteceu mais tarde, lembra que falamos? Que Jesus, depois de ressuscitar, ficou 40 dias na terra, e depois, então, na frente dos seus, ele começou a subir e desaparecer na nuvem, né? Imagina, aí Jesus falou, puxa, se eu falar que eu sou o pão da vida, eu escandalizo vocês, imagina quando vocês me verem subindo, vai dizer que é um ET. Não é verdade? Jesus falou, então vocês vão ficar muito escandalizados, não é possível? Aí ele falou aqui assim, ó, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada o quê? Aproveita, tá vendo? Jesus falou, vocês estão na carne, olha só, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e o quê? E vida. Mas há alguns de vós o quê?
Que não creem. Então, aí eu vou voltar a frisar. Jesus falou isso, ele estava onde? Na igreja. A princípio, todos que estavam ali deveriam estar crendo em que Jesus estava falando. Mas Jesus falou bem claro aqui, ó. Mas há alguns de vós o quê? Que não creem. Pessoas que estavam na igreja, mas não estavam tomando como verdade as palavras de Jesus. Por isso a Bíblia fala que o Deus deste mundo, Deus aí fora, com letra minúscula, falando sobre o sistema, sobre Satanás, diz assim, ó, cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, para que a eles não resplandeça o Evangelho, porque o Evangelho é a luz que ilumina tudo, né? Quando a gente fala o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, a gente pensa logo que ele cegou o entendimento das pessoas que não conhecem a Deus, mas não está falando isso, está falando que cegou o entendimento dos incrédulos. Tem pessoas dentro da igreja que é incrédula. Ela ouve a palavra, mas ela não crê na palavra. O que é a pessoa incrédula? Que não toma como verdade. Como é que eu sei que a pessoa não toma como verdade? É aquela que não coloca em prática o conhecimento que ela tem. Ora, se eu tomo como verdade a palavra de Jesus, então eu vou colocar em prática o conhecimento que eu estou tomando de Jesus. Amém? Por exemplo, a Bíblia fala da ceia. Fazer isto em memória de mim. Você não participa da ceia? Por que você participa da ceia? Porque você toma como verdade as palavras de Jesus, que nos orientou a comer do seu corpo e beber o quê? Do seu sangue. Não, Jesus mandou fazer isso em memória dele até que ele venha. Então eu vou fazer porque eu creio na palavra. E você participa da ceia. Amém? Eu vou me santificar. A santificação é uma separação do mundo para um propósito específico. Por que eu me santifico? Porque Deus, ele disse, sede santo porque eu sou o quê? E eu creio na palavra de Deus. Se ele pede para eu ser santo, Jesus, eu bato continência, eu quero me santificar, amém? Eu quero viver para te agradar. Então, ó, eu estou colocando em prática, então realmente eu estou sendo um crente na palavra, amém? Agora, existem muitos incrédulos, que vem, senta, ouve, mas não o quê? Pratica a palavra. Por que não pratica? Porque o Deus deste mundo cegou. Os cuidados do mundo, a Bíblia fala, sufocam a nossa fé. Muitas pessoas estão esquecendo da eternidade, esquecendo que um dia vai prestar conta a Deus. Elas querem viver de momentos. Ó, o Deus do mundo cegou. Por causa do dinheiro, por conta da fama, por conta dos bens que possui, né? Os cuidados do mundo, que a Bíblia fala que sufoca a nossa fé e deixa a palavra em nós infrutífera. Olha que coisa triste, ou seja, a palavra ela até conhece, mas ela fica infrutífera, incapaz de reproduzir dentro dela. Por quê? Porque ela não está sendo guiada pela palavra, ela não está crendo na palavra, mas ela está sendo guiada pelo Deus desse mundo, pela incredulidade desse mundo. Isso é muito sério. Jesus falou, segura aqui que a gente já vai voltar para finalizar aqui, mas dá um salto comigo lá em Lucas capítulo 14. O próprio Jesus também está falando, é só voltar um pouco as páginas da sua Bíblia. Ora, ia com ele uma grande o quê? Multidão. E voltando-se, disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer a quem? Seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria o quê? Vida, não pode ser o quê? Meu discípulo. Olha o que Jesus falou. Esse discurso aqui, ele parece mais pesado do que aquele outro lá. É verdade ou não é? Porque Jesus está sendo mais direto aqui. Lá Jesus está dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aqui Jesus está sendo direto. Ó, se você não deixar mãe, pai, irmão, irmã, nananana, por amor de mim, ou você mesmo, ele falou assim, ó, não pode ser meu discípulo. Ponto. Jesus fez essa declaração. Por quê? O que é deixar pai, mãe, irmão, irmã? Né? O que é isso? Ó? Não aborrecer, não é deixar, é aborrecer. O que é aborrecer, pastora? Porque muitas vezes, dentro da nossa casa, às vezes só você é cristão. E aí você vai aborrecer em algum momento, porque não tem como, não é a mesma língua que você está falando. Você fala uma língua espiritual, não estou falando no sentido da fala só não, estou sentindo na maneira de agir, nas ações. As suas ações são ações espirituais, ações de conhecimento de Cristo, e a ação do familiar que não conhece a Cristo é completamente incompatível, não é verdade? É completamente diferente. Isso não causa aborrecimento no ente querido? Causa ou não causa? Às vezes não causa até certa discussão dentro da casa, sim ou não? É isso que Jesus está falando. Ele está dizendo, não tem como a pessoa dizer que é meu discípulo, mas ela faz o que agrada aos outros que não conhecem a Deus. Não tem como agradar dois senhores. Ou a gente vai aborrecer um e agradar a esse, ou você vai desagradar o outro e aborrecer a esse. Não existe como agradar a dois senhores. Amém? Então sempre vai haver. E ele fala interessante que ele fala assim, ó, e ainda também a sua própria vida.
Ele fala que nós temos que aborrecer a nossa própria vida. O que significa isso? As nossas próprias vontades. Porque muitas vezes a nossa carne, ela tem algumas vontades, mas por você conhecer a palavra, você se sujeita à palavra e não à carne, porque você conhece as Escrituras. Então ele está falando assim, não tem como, não existe essa coisa de evangelho fácil. Ah, não, porque Jesus já me salvou, não preciso de renúncia. Evangelho é renúncia, é aborrecer a si mesmo, é aborrecer as suas próprias vontades para poder fazer a vontade do Pai. Está vendo aqui? Ele fala, se você não aborrece a você mesmo, você não pode ser meu discípulo. Palavra de Jesus. Não é invenção da pastora, do pastor Antônio ou do ministério da igreja. Não, ele está dizendo, não pode ser meu discípulo. Mas ele fala mais aí, 27, ele diz aqui, e qualquer que não levar o quê? O que é levar a cruz, pessoal? Você sabe o que é levar a cruz? Falamos ainda há pouco, renúncia. A cruz é renúncia. Jesus renunciou na cruz a sua própria vida por nós. É verdade ou não é? A cruz representa renúncia. Então, dizendo, se você não levar a sua cruz, ou seja, se você não renunciar, o quê? O pecado, as coisas dessa vida, ele está dizendo assim, você não pode ser meu discípulo. Na vida tem que haver renúncia. A vida é feita de escolhas. E agora, toda escolha que nós fizermos, sempre vai ter uma reação para cada ação que a gente tiver. Seja ela boa ou seja ela o que? Má. Sempre vai ter uma reação. Então aí ele fala mais para você entender aqui, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier o que? Após mim, não pode ser o que? Meu discípulo, tá vendo? É você renunciar e seguir as pisadas de Jesus. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos para ver se tem com que acabar? E parece que Jesus entrou num outro assunto, não parece? Ele está falando de pegar a cruz, seguir, de aborrecer e vir. Aí de repente ele para e ele fala assim, de repente ele para e fala assim, aí ele fala aqui, pois qual de vós que vai edificar uma casa, não se assenta antes, para ver se vai ter condições de acabar a casa? Mas a casa somos nós. O apóstolo Paulo diz que nós somos casa de Deus. Olha que bonito, eu amo essa frase. Você pode dizer, eu sou casa de Deus. Não é lindo isso? Porque o Espírito Santo habita em nós. A nossa casa tem que estar limpa para o Senhor, não é? Cheiro suave, agradável, não é assim? Nós somos casa de Deus. Então quando ele está falando que aquele que vai edificar uma casa, não assenta antes para ver se tem condições de terminar. Então ele está falando assim, se você quer realmente seguir a Jesus, você tem que ter o quê? Consciência que tem que existir renúncia, que existe um preço a ser pago. Amém? Existe um preço para se edificar uma casa. Como casa somos nós, ele está dizendo, existe um preço para você edificar a sua vida em Cristo. É um preço de renúncia, amém? De se negar, muitas vezes, negar os seus próprios desejos. Então, existe um preço. E ele fala mais aqui, 29. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem começarem a escarnecer dele. Às vezes não acontece isso no natural, no mundo natural. A pessoa, ela não tem condições de fazer, por exemplo, uma mansão, mas ela quer fazer só por status. Aí ela vai lá e começa a construir, mas ela não tem dinheiro para acabar. Aí a pessoa fala, aquele lá, só queria status. Ela começou a construir e não tem dinheiro para acabar. Não é assim? As pessoas nos zombam aí fora? Espiritualmente é a mesma coisa. Tem pessoas, muitas vezes, que ela diz assim, não, eu quero seguir a Jesus. Quantas pessoas a gente conhece? Muitos famosos que a gente conhece, que falam assim, nossa, agora se converteu. Por isso que a Bíblia fala, não diga precipitadamente é santo. Você tem que ver os frutos primeiro. Depois de você ver o fruto, você pode dizer se a pessoa é santa ou não. Então, não imponhais a mão precipitadamente, nem dizei é santo, amém? Precipitadamente, observe, a Bíblia fala, peca o precipitado. Aí você vê a pessoa fala, nossa, se converteu, não sei o que, tal, aí acaba de se converter, a pessoa já coloca outra no altar só porque ela era famosa, é assim ou não é? Porque era famosa no mundo agora, não, tem que ver os frutos. Aí a pessoa começa a edificar a casa, daqui a pouco ela fala, não, peraí, mas isso aqui eu faço, mas me santificar, né, deixar às vezes acontece, vou falar claramente assim, com muitos cantores do mundo, vem para Jesus e fala assim, não, agora eu vou cantar o gospel, não é assim? Eu vou cantar o gospel, mas aí quando vê que o gospel não rende como rendia lá fora, aí fala assim, não, mas Deus entende, eu vou voltar a cantar lá, ficou pelo caminho, estão compreendendo? Porque não tem como agradar dois senhores, pessoal. Isso aqui não é ser radical, é ser um filho de Deus, é observar a palavra e crer em Deus, como diz as Escrituras. Não tem como eu dizer assim, não, eu vou cantar aqui, vou cantar lá, né? Tem algum Raimundo na igreja hoje? Deixa eu ver, tem? Não?
Então é igual o crente Raimundo, é um pé na igreja e o outro no mundo. Não tem como ser um crente Raimundo, ou você é ou você não é. Estão compreendendo? Amém? Aí ele diz mais, vamos lá. Aí ele fala aqui assim, ó, versículo 30, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Versículo 31, ou qual é o rei que indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições o quê? De paz. Ou ele está dizendo assim, a nossa vida espiritual ela é uma guerra. Jesus disse, eu não vim ao mundo trazer paz, eu vim trazer o quê? Espada. A espada você usa quando está tudo bem? Não, você usa no meio do caos, no meio de uma guerra. Então ele está dizendo, nós estamos numa guerra. Quando você se alista para ser um filho de Deus e viver para Deus, você está pegando a espada para ir para uma guerra. Ele está dizendo, então, ó, assente bem para... Preste atenção, você está se inscrevendo ali, não é se inscrevendo no que fala, alistando, né? Você está se alistando para uma guerra. Você já sentou antes para ver se você consegue ir para a guerra? Porque a vida do cristão ela é uma guerra, ela é uma batalha. É verdade ou não é? Isaías 43, a Bíblia fala assim, ó, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo. Por que é o quando? Não é se passares pela água ou se passares pelo fogo. Porque o se é uma condição, você pode passar ou não. Mas é quando, ou seja, todo mundo vai passar. Vai só depender do tempo. Uns passam mais cedo, outros mais tarde. Então ele está dizendo, quando você passar pela água, ou seja, você vai passar pela água. A água é aquilo que tenta nos sufocar, né? Está dizendo, quando passares pelo fogo, ele está dizendo, ó, estarei contigo. O que a gente precisa saber é que, quando a gente passar por qualquer prova nessa vida, nas batalhas da vida, nós temos a espada do Espírito, que é a palavra, e Ele sempre estará conosco, amém? Essa certeza que eu tenho que ter na minha vida, porque a vida do cristão, ela é sim uma batalha espiritual, amém? Nem tudo é cor-de-rosa, é verdade ou não é? É uma batalha espiritual. Então ele está dizendo, tem certeza que você vai se alistar? Aí você diz, não, eu tenho, os valentes se alistam. Lembra lá o caso daqueles homens que estavam indo para a guerra? Deus falou assim, não, é muito, 30.000 aí é muito. Vamos lá, manda eles tomar água. Quero ver o jeito que eles tomam água, vocês estão preparados para a batalha. Aí 300 foi e tomou água como um cachorrinho assim, né? Olhando para os lados assim, atento, né? Ah, esses aí estão preparados para a batalha. Só os 300, manda os 300 lá, que é através desses 300 que eu vou vencer. Porque são os valentes. Deus quer os valentes, amém? Aqueles que falam, Deus, eu vou pegar no arado e não vou olhar o que é. Para trás, porque quem olha para trás não é digno do Senhor, amém? Eu calculei bem, Deus, o preço que é edificar a minha casa, porque eu sou casa de Deus, eu calculei bem o preço da batalha espiritual que é, estou disposto a pagar o preço, porque o Senhor pagou o preço por mim antes naquela cruz, amém? Aí para a gente estar terminando, aí ele fala assim, ó, versículo agora de número 33, assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, ele está dizendo o quê? Não pode ser o quê? Meu discípulo. Renunciar é no sentido de desprendimento, amém? Ele não está dizendo para você deixar para trás. Ele está dizendo, ó, renuncie tudo quanto você tem por amor a quem? A Deus. Ser uma pessoa desprendida. Você pode possuir muitos bens dessa terra e Deus se agrada disso sim. Ele fala, desejo que te vá bem, como bem vai a tua alma. Ó, a tua alma tem que estar bem com Deus. Aí ele deseja que você vá bem em todas as coisas. Mas você pode possuir tudo, mas ser uma pessoa desprendida de tudo. Voltando lá para a gente finalizar. Lá em João, vamos lá para João. Deixa eu abrir aqui novamente. Em João, vamos para João 6. Aí Jesus continuou dizendo assim, ó, versículo de número 64 que a gente parou. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem era que os que não criam, e quem era os que havia de entregar. E dizia, por isso vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for o quê? Está vendo? É o Pai que concede. A Bíblia fala que Deus despertou o coração de Lídia para compreender a palavra. Está vendo que é o Pai que desperta o coração para o conhecimento, para as coisas de Deus? Aí ele fala assim mais, no versículo de número 66, né? Desde então, o que aconteceu? Muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Puxa vida, que coisa triste, pessoal. Que triste que aconteceu naqueles dias, mas é muito triste que acontece nos dias de hoje também. Muitas pessoas que não querem um compromisso com Deus, não querem andar com Cristo, não querem edificar a sua própria casa.
Deus quer fazer coisas extraordinárias em você e através de você. Mas para isso nós precisamos tomar a decisão de edificar a nossa casa, saber que vai ter um custo, o custo de santificação, de separar deste mundo para viver aquilo que agrada ao nosso Deus, de andar na contramão deste mundo, amém? Né? Mas aí o que os discípulos fizeram aqui? Muitos voltaram para trás. Lembra do caso daquele jovem rico que chegou para Jesus querendo herdar, né? Foi ou não foi? Falou: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Estava mal acostumado aquele jovem, não estava? Se ele falou herdar, é porque ele herdou a riqueza do pai, que a riqueza não era dele, porque ele não trabalhou para poder, com o suor dele, conquistar. Então ele herdou, ele queria as coisas fáceis. É bom ter as coisas fáceis, não é? Ele queria as coisas fáceis. Ele chega para Jesus e fala: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele queria tudo de mão beijada, né? Jesus falou para ele: guarda os mandamentos. Aí ele falou: o mandamento eu já tenho guardado. Aí Jesus falou: então vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Aí naquele momento a Bíblia fala que ele virou e foi indignado pelo seu caminho. Ou seja, guardava os mandamentos? Não, que a Bíblia fala: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como... Você já ouviu falar daquele jovem rico depois disso? Nunca mais, porque ele foi indignado pelo seu caminho. Não quis servir a Jesus. Que coisa triste. Esses discípulos aqui viraram as costas e foram embora. Não quiseram as palavras de Cristo, não quiseram crer nas palavras e aceitar as palavras que os iriam purificar. De repente eles seriam contados no meio dos 12 discípulos também. De repente lá no meio teria a Ana, a Joana, né? O Maurício, o Luiz. Mas eles não quiseram ser contados no meio daqueles que serviram a Deus pagando com a própria vida. Porque os discípulos pagaram com a própria vida o preço de servir a Deus. Foi ou não foi? Aí ele diz aqui assim, 67, então disse Jesus aos 12, aí ele virou para os 12 e falou assim, quereis vós também retirar-vos? 68, respondeu-lhe pois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Olha só, e Pedro, pelo Espírito, ele fala, Senhor, para onde que a gente vai? Imagina que a gente vai seguir esse povo aí, um cego guiando o outro, vai cair os dois no buraco, eu vou seguir esses que forem embora, não. Eu vou ficar, porque só o Senhor tem as palavras da vida eterna. É essas palavras que eu preciso para dirigir a minha vida, para me orientar, para que eu possa ter na minha vida uma vida segura, amém? Sabendo que vou enfrentar batalhas, porque fazem parte da vida, mas ter uma vida segura com o meu Deus. Porque a nossa viva esperança, ela não é desse mundo. A nossa viva esperança é no porvir. Enquanto a gente está na terra, a gente trabalha pelo porvir, não é pelo que está aqui. Quantos compreenderam, digam glórias a Deus, amém? Vamos ficar de pé agora, a gente vai fazer uma oração.